Olá pessoal, meu nome é Joel e hoje eu vou dar continuidade na série de videoaulas sobre Blender Game Engine. Nós terminamos a série de videoaulas sobre sensores, meio capengando pela falta de conteúdo sobre física, e essa videoaula vai falar sobre os tipos de física dos objetos. Como você sabe, a física é responsável por colisões, por exemplo, impedir o personagem de atravessar a parede, de atravessar o chão, permitir detectar colisões. Por exemplo, o personagem pisa no chão, aí ele detecta que está pisando no chão. O motor de física do motor de jogo é responsável por esse processamento. Mas para chegar no resultado desejado, precisa conhecer os tipos de física disponíveis aqui. Primeiramente, antes de falarmos sobre os tipos de física, vamos dar uma olhadinha aqui na aba Word. Temos aqui um painel com o nome de física, aqui. Esse painel tem influência sobre toda a lógica do jogo, em geral, não só na física, né? Não só o cálculo de física, mas na lógica no geral. Os componentes principais aqui. Aqui você seleciona um motor de física, no caso é o Bullet, ou nenhum. No caso, o Bullet permite você utilizar o motor de física junto com a Game Engine. O None vai desligar toda a física. Os objetos não vão poder reagir à física, não vai poder ter colisões nem nada. Gravidade. Aqui você pode definir a gravidade. Aí quanto maior, mais rápido o objeto cai, por exemplo. Se tiver zero, o objeto não cai, e assim por diante. Esses campos aqui, passos de física, Physics Steps, eles funcionam da seguinte maneira. Cada quadro do jogo há a quantidade definida aqui de processamento na parte da física. Por exemplo, a cada quadro do jogo, o motor de física vai calcular 5 vezes a física, tendo esse valor aqui. Aliás, não vai calcular 5 vezes, vai calcular no máximo 5 vezes. Se você aumentar o valor aqui, você aumenta o máximo que o motor está permitido a calcular a física. Caso ele precise calcular mais do que o limite definido aqui, como ele não está permitido a calcular mais que o valor máximo aqui, vai acontecer um lag no jogo, porque precisaria de um processamento maior do que o limite, no caso. Substeps você pode dividir esse valor máximo mais ainda. Qual é a utilidade disso? Com certeza já aconteceu com você, ou você pode ter ouvido falar aí que, por exemplo, quando você tenta mover um objeto muito rápido através de uma parede, por exemplo, ele atravessa a parede em vez de colidir com a parede. Isso acontece porque, como o objeto se move muito rápido, no momento em que ele colide em que os objetos colidem, não houve tempo para calcular essa colisão, porque ele passa direto. Em um quadro ele está antes, no próximo quadro ele já atravessou o objeto. Se você aumentar o número máximo aqui, ou de substeps, ou substeps em especial, permite calcular mais rapidamente a física. Aumenta o uso de memória, é claro, mas o cálculo de física fica mais preciso. Esse campo aqui, Logic Steps, é a mesma coisa da parte do Physics Steps, porém em relação à lógica. No caso aqui, como padrão, dentro de cada quadro do jogo, há 5 quadros para se processar lógica, seja de blocos lógicos ou de Python. Aqui você define a quantidade de quadros por segundos máximos do jogo. Esses valores aqui são independentes do quadro por segundo. Esses valores daqui de baixo são, como está escrito, desativação de física. Ele quer dizer, por exemplo, quando um objeto, uma esfera, por exemplo, ela está girando, ela vai parando aos poucos. Quando ela estiver num valor de movimento e num valor de rotação menor do que o definido aqui, a física dela vai parar de ser processada. Por exemplo, você coloca isso aqui para poupar o uso de memória, porque quando o objeto está se movendo muito pouco devido à física, é melhor desativar ele do que deixar ele processando infinitamente, mesmo que você nem perceba o movimento dele, o movimento mínimo, sabe? Esse time é o tempo a se esperar antes de desativar a física do objeto quando os valores do objeto estão iguais ou menores que os valores dados aqui. Ou seja, se o objeto estiver se movendo menos que esse valor aqui por 2 segundos, significa que a física linear dele vai ser desativada. O mesmo para a física angular. Aliás, esses são termos interessantes para se usar na questão da física, que física linear é a movimentação do objeto em eixos, seja como for. Movimento angular é rotação do objeto. Linear, angular. E o último campo aqui, Occlusion Culling. Isso se dá a tipos de objeto de oclusão. Oclusão é um processo em que
um objeto, quando está na frente de outro, o objeto de trás não vai ser renderizado, ele vai sumir. Isso aqui é a precisão desse cálculo de oclusão. Oclusão é exatamente isso, é ocultar um objeto. Agora vamos falar sobre os tipos de física propriamente ditos. Aqui com objeto selecionado, vamos para a aba física, aqui é a última aba, e temos aqui o painel de física. Antes de falar sobre os tipos de física propriamente ditos, vamos falar sobre umas propriedades comuns entre todos os tipos de física aqui, que são, por exemplo, os collision bounds. Primeiramente, collision bounds quer dizer limites de colisão. Ativando aqui, nós temos aqui formatos específicos para o nosso objeto assumir a forma de colisão. Por exemplo, aqui temos um cubo. Porém, esse cubo, a colisão dele pode ser representada por um cilindro. Vamos ativar aqui no menu Game, Show Physics Visualization. Vamos reproduzir o jogo. Bom, não estamos vendo a física porque estamos na visualização sólida. Vou apertar Z para ver no modo wireframe. Você já pode ver que tem uma esfera dentro dele, do objeto. Você reproduz o jogo, você pode ver que tem uma esferazinha aqui, dentro do nosso cubo. Quando o nosso cubo colidir com algum outro objeto, ele não vai reagir como se fosse um cubo, vai reagir como se fosse uma esfera, devido a collision bound de esfera estar selecionado aqui. Tem outros modos aqui, cápsula, que são duas esferas, uma do lado da outra, box, que é exatamente o cubo, esfera, já falado, cilindro, você pode ver o formato, cone, convex hull, isso é um sólido de polígonos convexos, e temos aqui triangle mesh. Como o nome diz, malha de triângulo. Ele transforma a malha do seu objeto inteira em uma malha de triângulos. É como se você utilizasse aqui o Triangulate Faces, que você transforma tudo em triângulos. Como pode ver aqui na reprodução do jogo. Como padrão, quando você desativa isso aqui, mantém desativado o Collision Bounds, o Triangle Mesh fica ativado. Ele é como se fosse o padrão. Ou seja, a colisão do seu objeto fica como padrão no Triangle Mesh. Margem, essa margem é a partir de que distância do objeto que o objeto vai detectar colisões, né? Compound, isso aqui por exemplo, voltando naquela parte da hierarquia de objetos, né? De parents, etc. Com o compound ativado, todos os objetos que forem filhos de cubo adicionarão sua malha de colisão à malha de cubo. Ou seja, vai ser como se todos os objetos filhos de cubo fizessem parte propriamente dita de cubo. Tivesse usado um Ctrl J nele. E por último, Collision Group e Collision Mask. Collision Group, essas camadinhas aqui não tem nada a ver com essas camadas da cena aqui. Essas camadas aqui são somente camadas de colisão. Collision Group quer dizer em que camada de colisão esse objeto pertence. E Collision Mask é com objetos de quais camadas esse objeto pode colidir, interagir através de colisão. Por exemplo, se ele estiver nessa camada e um outro objeto estiver nessa camada, e o Collision Mask desse aqui estiver aqui, esse objeto só pode colidir com objetos que estejam nessa camada aqui. Como o outro objeto está nessa camada, não vai haver interação física entre eles. Ou seja, aqui é onde o objeto habita no processamento de colisão, de física, e aqui quais camadas que ele pode interagir, outros objetos estando nessas camadas. Agora vamos falar sobre os tipos de colisão propriamente ditos. Vou desativar isso aqui. Vamos abrir a aba de física. Temos aqui os tipos de física, os vários tipos de física variados aqui, listados. Vamos começar com o tipo de física static, que seria estático. O tipo de física static, ele é padrão, quando você adiciona um objeto ele já fica como padrão o tipo de física static. Depois de colisão desativada, esse é o tipo de física mais leve, até porque ele não processa nenhum tipo de movimentação e tal, porque é para objetos estáticos, como o próprio nome da física diz. O chão, paredes, normalmente vão ter esse tipo de física. Aqui nós temos aqui umas opções aqui para checarmos. O Hector eu usei na videoaula sobre sensores físicos.
O Actor permite que esse objeto aqui seja detectado pelos sensores NIR e Radar. Ghost permite que o objeto não tenha interação física direta com outros objetos, ou seja, ele age como um fantasma. Ele pode até detectar outros objetos, mas ele age como um fantasma. Os outros objetos vão atravessar ele, ou ele vai atravessar outros objetos. Essa opção aqui, Record Animation, é para essa função aqui, menu jogo, gravar animação. Isso aqui, essa função serve para quando você reproduzir o jogo, a animação do objeto, a movimentação do objeto é gravada como uma animação. Você ativar esse Record Animation em objetos estáticos permite você gravar a animação de movimento de objetos estáticos. Por exemplo, você faz uma lógica de um objeto estático se mover, você ativando essa caixa aqui e ativando o Record Animation, quando você reproduzir o jogo, a movimentação do objeto estático vai ser gravada em animação. Esse botão aqui, Invisible, permite que o objeto seja invisível durante a renderização. É a mesma coisa que você ativar e desativar esse botãozinho aqui no Outliner. Pode ver que o botão desativa também. Reproduzindo o jogo, visível. Reproduzindo o jogo com ele invisível, aí ele não aparece. Eu esqueci de falar algo novamente. É que a física não está ligada diretamente ao objeto. Nem sempre a física está ligada diretamente ao objeto. Ela pode estar ligada ao material do objeto também. Aqui, na aba de materiais, temos aqui o material padrão. Temos diversos painéis, mas temos aqui um painel escrito física. Esse painel de física aqui, se ativando ou desativando, ele tem influência direta com o painel de física daqui. Ele tem diversas opções aqui, mas eu vou falar só desse aqui, em especial, que é fricção. Fricção seria a capacidade de um objeto de não deslizar em contato com o outro. Por exemplo, uma fricção 0 significa que o objeto vai deslizar completamente em contato com o outro. Uma fricção máxima de 100 significa que o objeto nunca vai deslizar em contato com o outro. É bom você saber disso aqui, especialmente quando você fizer um setup de personagem. Em um chão inclinado, o seu personagem começa a deslizar. Você não sabe por quê. Essa fricção máxima impede o personagem de deslizar. Qualquer objeto afetado por física, seja um rigid body ou um dynamic, a fricção impede de os objetos deslizarem. Ou faz eles deslizarem muito. Por que eu estou falando isso agora? Porque você deixando ativada a caixa de física aqui, às vezes surgem algumas opções aqui a mais. Aí você tem que trabalhar em conjunto com a aba materiais e a aba de física. Esse raio aqui, radius, novamente é quase a mesma coisa dessa margem, é tipo a distância que o objeto vai começar a captar colisões. Interação física no geral, né? Agora vamos passar para o tipo de física Rigid Body, aqui. Rigid Body, ele tem várias opções aqui, como você pode perceber, bem mais do que o último, porém, vamos falar só sobre alguns aqui. Primeiramente, o que é um Rigid Body? Seria corpo rígido. É um tipo de física que reage às propriedades físicas definidas aqui, na aba Word. Ou seja, ele reage à gravidade, é processado seguindo esses valores daqui, e o tipo Rigid Body, ele funciona tanto linearmente, isso é, se movimentando, quanto angularmente, que é girando, rotacionando e tal. Para dar um exemplo, eu vou deletar esse cubo, fazer uma cena simples aqui, um plano, e adicionar uma esfera. Ok, uma esfera UV. Vou girar esse plano no eixo X em 30 graus? Não. RX20. Ok. Vamos reproduzir. Vemos que cada um está com um tipo de física, né? Estático. Nada acontece. Agora, na esfera, eu vou colocar o tipo de física Rigid Body. Vou reproduzir. Você pode ver que ele cai e gira. Rotacionando, ele interage com o plano. Cai girando. Como se fosse uma esfera de verdade. Tem umas opções a mais aqui. Eu não vou falar sobre todas, mas vou falar das mais importantes aqui mais usadas. Tem essa opção aqui, No Sleeping. Significa que, lembra da parte quando eu falei daqui, desativação de física, o objeto vai ser desativado
quando o valor dele de movimento, seja linear quanto angular, for menor que esses valores aqui. Esse no sleeping faz aquela opção ser inválida. Ou seja, a física do objeto sempre vai ser processada, independente de ele nem estar se movendo. Aqui temos os atributos de física do objeto. Massa, que seria o peso. Raio, que seria novamente a mesma opção que nem no estático, que é a distância a qual o objeto vai começar a detectar interação física. Aqui nas opções de velocidade linear e velocidade angular, você pode limitar a velocidade do objeto. Porque, por exemplo, quando ele estiver caindo, ele vai cair cada vez mais rápido, contanto enquanto ele estiver caindo, né? Você pode limitar essa velocidade com que ele cai. Tanto a velocidade mínima quanto a velocidade máxima. Assim como girar. Caso ele estiver girando, descendo uma rampa infinita, aí ele vai girar cada vez mais rápido. Aí você pode limitar o valor dessa rotação aqui. Aqui temos a suavização dos movimentos e temos aqui as travas de transformação. Por exemplo, eu checando aqui, impede o objeto de se mover no eixo X. Impede de ele fazer assim. No Lock Rotation X, impede de ele girar no eixo X. E assim por diante. Agora vamos passar para o tipo de física Dynamic. O tipo de física Dynamic, você pode perceber que não mudaram muitas opções aqui em relação ao Rigid Body. Ó, só sumiu um painelzinho aqui, que é o de rotação. Por quê? Porque o Rigid Body, o Dynamic, é basicamente um Rigid Body que não gira. Ele reage à física linear, porém, ele não reage à física angular. Por exemplo, se eu girar aqui, no Rigid Body, estático, aqui ó, no modo Rigid Body, a esfera, ela vai cair e vai girar. No modo Dynamic, ela vai cair, mas vai se manter. Tá percebendo que ela cai e desliza. É aquilo que eu falei sobre os materiais. Com o material com fricção máxima, ela vai cair e vai se manter. Com fricção zero, ela vai cair e vai deslizar. Isso está intimamente ligado ao material. Bom, as opções eu basicamente não vou falar porque é a mesma coisa do Rigid Body. A única diferença é que não tem as travas de rotação, porque ele não reage à física angular. Então não tem o que impedir de ele girar, né? Bom, vamos passar para o próximo, que é o Character, o tipo de física Character. Pode ver que a quantidade de opções diminuiu drasticamente. O tipo de física Character é basicamente um tipo de física Dynamic, só que otimizado para personagens de jogos em geral. Ele tem umas opções úteis aqui, e mesmo opções que você não está vendo aqui, ele tem funções nos blocos lógicos. Por exemplo, Step Height. Step Height quer dizer, por exemplo, você tem aqui uma escada, a escada tem vários degraus. Aí ele vai detectar a altura desses degraus, aí se a altura for menor que esse valor aqui, ele vai passar direto, ele não vai colidir com o degrau da escada. Ele vai conseguir subir essa escada. Ele detecta pequenos declives e tal. Dentro dessa margem aqui de tamanho, claro. Jump Force seria algo diretamente relacionado com a lógica, que, por exemplo, eu vou adicionar aqui um sensor teclado, tecla espaço, adicionar um sensor motion, character motion, e tem aqui o botãozinho jump. O que ele faz? Eu pressiono espaço, ele pula. A opção Jump Force é a altura do pulo. Por exemplo, aqui está 10, posso colocar 15. Aí ele vai pular bem mais alto do que tinha pulado anteriormente. 3, pula bem baixinho. E assim por diante. Fall Speed Max. Isso aqui é a limitação de velocidade máxima que o objeto pode cair. Uma coisa a se saber a respeito do tipo de física Character é que ele não tem nenhuma relação com a física
aqui do painel de física. Por exemplo, ele não obedece à gravidade. Esse Fall Speed Max é que controla a gravidade desse objeto aqui do jogador, por exemplo. Max Jumps permite você aumentar a quantidade de pulos que o personagem pode dar antes de ele tocar o chão. Aqui está um. Aqui, ele pula, ele só vai pular de novo quando ele estiver encostado no chão de novo. Se eu aumento a quantidade de pulos, eu pulo, estou no ar e posso pular várias vezes. 2, 3, caiu. 1, 2, 3, caiu. Bom, agora o tipo de física Soft Body. Soft Body como o nome diz, é corpo leve. Serve para você simular alguns tipos de formas mais maleáveis. Por exemplo, gelatina ou água. Depende das opções aqui que você colocar. Mas, por exemplo, na opção padrão, o que acontece? Temos aqui uma esfera com relativamente bastante geometria, né? Quantidade de vértices. Se eu reproduzo, deixa eu desativar a visualização de física, que deixa o jogo muito pesado. Vou reproduzindo, veja como ele reage. É como se fosse uma bexiga de água. Aqui tem várias opções. Eu não vou falar sobre todas, até porque muitas eu não sei como funciona. Mas, em geral, esses atributos aqui, eles estão diretamente ligados no caso dessa esfera, a cada face dela. Cada face processa uma colisão, até porque esse é o principal motivo pelo qual o Soft Body deve ser o tipo de física mais pesado que tem. Cada face processa uma colisão, e aqui você pode alterar as propriedades da colisão de cada face. Algumas opções aqui já são familiares, né? Como fricção, margem, peso aqui da massa, mas outras não. Por exemplo aqui, Shape Match, significa que o objeto ele vai tentar manter o formato original dele. Por exemplo, com o Shape Match ligado, ele reproduz aqui, aí ele se deforma, mas retorna a ser uma esfera, na medida do possível. Com isso desativado, eu reproduzindo o jogo, ele processa a física, o seu formato fica no formato atual. Com o Shape Match ligado, você pode definir aqui um tempo de transição entre o retorno ao formato original. Por exemplo, aqui no valor padrão, ele se deforma um pouco, mas retorna na medida do possível. Com Shape Match no máximo, com Threshold no máximo, você vê que ele sequer se deforma, ou se deforma muito pouco, quase imperceptível. Com o Threshold no mínimo, é a mesma coisa que desativar o Shape Match. E essas opções aqui permitem você processar colisões de corpo leve com corpo rígido, ou corpo rígido com corpo leve. Rigid Body com Soft Body, né? Agora vamos falar sobre o tipo de física Sensor. Nós usamos esse tipo de física numa videoaula anterior aí. Ele basicamente não tem nenhuma interação física com outros objetos. Por exemplo, ele não vai cair, não vai colidir com outros objetos. Porém, ele vai pressentir as colisões. Ele vai detectar colisões. Ele é meio semelhante a você utilizar outro tipo de física com a opção Ghost ativado. Porém, o sensor é otimizado para esse fim, de somente detectar colisões e não reagir à física. O tipo de física, agora vamos ver o tipo de física Occluder. Occluder não tem nenhuma opção para você alterar, porém ele é relativamente simples de entender. Vou colocar aqui no tipo estático da esfera, vou adicionar um outro plano, x90, move para cima, move para cá, aumenta o tamanho. Ok, temos aqui um plano. Esse plano vai ter o tipo de física Occluder. E a nossa esfera vai ter o tipo de física Dynamic. O tipo de física Occluder, ele permite você ocultar todos os objetos que estejam atrás dele. Por que fazer isso? Por exemplo, você tem uma casa,
por exemplo, uma cena com uma casa, e essa casa tem vários objetos complexos dentro dela, tal, tipo mobília, coisa do tipo. Porém, você está fora da casa, você não precisa ver os objetos que estão dentro da casa. O jogo não precisa renderizar os objetos que estão dentro da casa. Você faz as paredes com objetos occluded e os objetos de dentro de casa não serão renderizados, só os objetos que estiverem fora, que estiverem no ângulo de visão. Na prática aqui, para nós vermos como funciona, pôr no modo wireframe. Diminuir aqui o tamanho. Ok. Perceba o funcionamento do tipo de Physical Occluder. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Ó. Veja que a esfera desapareceu. Ela na verdade ainda está aqui, olhando de trás. Ela cai e se mantém aqui, ela existe. Porém, com o objeto occluder, ela desaparece. Porque o objeto occluder, ele esconde todos os objetos que estiverem atrás dele. Isso é especialmente para otimizar a renderização. Em uma cena muito complexa, já falei, na parte, por exemplo, você faz uma casa, tem muitos objetos complexos dentro dela, você faz paredes com occluders, aí vai ocultar todo o conteúdo de dentro da casa. E por último, vamos falar sobre Navigation Mesh. Temos aqui, selecionar aqui o nosso plano e colocar Navigation Mesh. Perceba como mudou de cor aqui. O que é Navigation Mesh? Ou malha de navegação. É um componente indispensável para, por exemplo, inteligência artificial ou coisas do tipo. Ele permite um objeto buscar outro objeto através dessa malha de navegação. Como assim? Para utilizar a Navigation Mesh, você precisa ter conhecimento a respeito de um atuador novo, que é o atuador Steering. Primeiramente, vamos fazer uma cena básica aqui. Aumentar aqui o tamanho. Eu vou fazer uns cortes aqui. Ok, do que consiste a cena aqui? Temos aqui um plano, 2 planos no caso, né? Eu editei os 2 planos aqui, eu editei o Navigation Mesh, fiz uns cortes nele, fiz aqui um buraco aqui no meio, e dupliquei ele, e a duplicação tá como tipo de física estático. Por que eu dupliquei? Porque o Navigation Mesh não é visível, ele é só um tipo de malha de suporte, ele não é visível na versão final. Aí eu adicionei aqui, eu dupliquei, coloquei no tipo estático para nossa esfera colidir com algo e para a gente poder visualizar alguma coisa. Como você pode ver, o Navigation Mesh some quando eu reproduzo o jogo. E adicionei um cone aqui, vou colocar o cone com tipo Ghost. Ok, qual é o objetivo dessa cena aqui? Eu quero que a nossa esfera vá até o cone, porém, levando em conta que o seu caminho aqui tem um buraco. Ou seja, eu não quero que a esfera passe direto aqui. Eu quero que ela encontre um caminho até o cone. Ela venha por aqui e vá para o cone. Como fazer isso? Para fazer isso, você precisa da Navigation Mesh. Eu vou nomear aqui o objeto para não ficar tão confuso. Nave, chão, esfera, cone, tá bom. Vamos aqui no layout de Game Logic. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Ok. Vou adicionar um sensor Always e um atuador Steering. O comportamento aqui, Behavior, Path Following. Deixa eu ligar os dois aqui. Ok. Aqui temos o objeto alvo. Isso é o cone. A lógica está na esfera. Então o objeto alvo é cone. Quer que a esfera vá para o alvo cone. Navigation Mesh. Nav.
Eu não vou explicar as funções aqui do atuador steering, vai ter uma aula para isso. Porém, o que precisa saber é que ele vai levar em conta a construção do Navigation Mesh para encontrar um caminho até o cone. Para isso que o Navigation Mesh serve. Eu vou reproduzir aqui e nada acontece. Por quê? Porque a nossa malha de navegação está com os dados corrompidos. Eu adicionei um objeto, coloquei o modo de física de Navigation Mesh, então editei. Isso corrompe os dados do Navigation Mesh, você tem que recriar os dados. Para fazer isso, você vem aqui, aliás, você pode ver aqui no modo sólido, no modo de visualização sólido, que tá tudo preto, o objeto. Normalmente um objeto de Navigation Mesh, ele é todo colorido, cada face tem uma cor diferente. Você vem aqui, Nav Mesh Clear Data, e aí você limpa todos os dados do Navigation Mesh, e Nav Mesh Reset Index Failures. Aí você pode ver que os dados foram criados novamente para o novo tipo de malha que eu editei. Agora vamos reproduzir o jogo. Espera aí. Modo textura. Vamos reproduzir o jogo. Aí você pode ver que o objeto segue o outro, levando em consideração a malha de navegação. Espero que a videoaula tenha sido esclarecedora e até a próxima, onde começaremos a falar sobre atuadores. Agora que temos um embasamento da física melhor, podemos começar a falar sobre todos os atuadores, basicamente. E até a próxima.